Glória a Deus, querido, glória a Deus por todas as coisas, como é bom louvarmos ao Senhor. Eu quero já pedir a você, a pegar aí a sua Bíblia comigo, abrir no livro de Mateus, nós vamos ler a partir do capítulo 15, versículo 21. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, que diz assim: Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Só até aqui. Gostaria de pedir a você a fechar os seus olhos por mais um instante. Pai, nós te louvamos por todas as coisas. Obrigado porque a tua palavra é real. Obrigado porque é a verdade que ilumina o nosso caminho. Te pedimos, continua falando, ministrando em nosso coração através da tua verdade. Fala conosco nessa hora. Remove toda a dispersão que possa haver em qualquer lugar, mas que possamos nos concentrar e permitir, através do Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Venhamos receber a nossa porção nessa noite e continuar oferecendo ao Senhor o nosso melhor neste culto, Pai. Fala conosco, usa minha boca como tua boca neste lugar. Glorifica o teu nome. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus, glória a Deus. Como você já sabe, como temos falado, esse mês de junho é um mês de festa, um mês onde nós, como UP, estamos comemorando 7 anos e você faz parte de tudo isso. Glória a Deus por todas as coisas. E querido, nós estávamos ministrando até hoje uma série, Quem Sou Eu? E como você sabe, tudo tem um início, um meio e o fim. Hoje é o fim da série Quem Sou Eu. Estaremos finalizando, encerrando essa série, e aí a partir da próxima semana, fique aí na expectativa, teremos novidades e outras séries que nós vamos acompanhar também. Estamos aí buscando um direcionamento do Senhor, porém essa série Quem Sou Eu, hoje é o último capítulo ou o último episódio, então não perca, não deixe de assistir. E caso você não tenha assistido às anteriores, continua disponível no nosso canal no YouTube e você pode acompanhar toda a série de mensagens. Amém, glória a Deus. Lembrando que o objetivo dessa série é trazer para você uma forma de pensar ou de enxergar quem é você, quem nós somos, o que tenho feito de bom, o que posso melhorar, o que preciso melhorar, quais são as áreas que eu tenho que avançar, quais são as áreas que eu não estou avançando. Inclusive, para fechar essa série, o tema, como você pode ver aqui atrás, o que te impede de avançar? E queremos compartilhar um pouquinho com você em cima deste assunto, através desse texto que acabamos de ler. Aqui em Mateus, no capítulo 15, como você tem acompanhado nas mensagens anteriores, nas semanas anteriores, onde também discorremos aqui através do livro de Mateus, falamos de algumas parábolas aqui em Mateus capítulo 13, e muitas pessoas, a multidão naquela época perseguia Jesus por onde ele passava, e Jesus, claro, ia de um lado para o outro com uma certa frequência.
Em todo lugar que ele passava, as pessoas ali o procuravam, ali queriam tocá-lo, queriam receber uma cura, queriam ouvir a mensagem, aquilo que vinha do alto. Alguns ainda, será que realmente é o Salvador, é o Messias, é um profeta? O que será? Enfim, toda aquela expectativa. E aqui no texto onde nós lemos, no capítulo 15, a partir do versículo 21, diz que Jesus, ele estava passando ali pela região de Tiro e Sidom. Aquela região era uma região que ficava um pouco distante de Jerusalém, já perto às margens, e ali naquela região, quem morava? Qual era o povo que habitava naquele lugar? Eram os cananeus. Os cananeus, não lembro se você se recorda da história deste povo, mas é interessante entender qual é o envolvimento, ou qual foi o envolvimento dos cananeus junto ao povo de Israel. Quando o Senhor ali determina a promessa, quando eles saem do Egito e vão junto à terra prometida, sabendo que quando eles chegassem ali na terra prometida, Canaã, aquela terra que mana leite e mel, eles teriam alguns desafios para conquistar a terra. E naquela terra habitava os cananeus, aonde muitos foram expulsos da terra, como assim o Senhor havia ordenado. Porém, como o povo já tinha o hábito em não obedecer por completo, mas obedece por partes, já ouviu isso? Obedece pela metade, por partes. Como o povo tinha o hábito de obedecer por partes, expulsaram parte do povo, e parte escravizaram. Pegaram alguns cananeus para escravizá-los. Olha, vocês vão nos ajudar aqui a construir isso, a fazer aquilo. Ou seja, um povo que tinha vivido como escravo durante 430 anos, sabia que aquilo não era saudável, não era bom para ninguém, de repente chega numa terra onde começa a conquistar e eles começam a escravizar outros. E ali os cananeus crescem como escravos, distantes, e todos eles ficavam fora da região de Jerusalém. E aqui em Tiro e Sidom era uma região onde você encontrava ali os cananeus naquele lugar. E então eu quero pensar um pouquinho com você, quando a Bíblia relata que Jesus estava passando por aquele lugar, e aqui ele fala certa mulher cananeia, ou seja, que fazia parte desse povo. Ela veio ao encontro de Jesus, ela veio gritando lá de trás, como diz no versículo 22, clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero já pensar com você em cima disso. Quando a gente lê esse texto, eu não sei se você consegue entrar na história e imaginar. Jesus estava passando ali com os seus discípulos e talvez com uma grande multidão, com o povo de Israel, ou aqueles que se diziam cristãos, vamos dizer assim. E de repente essa mulher, como a Bíblia diz, a mulher cananeia, ela vem seguindo, sai ao encontro dele, clamando por misericórdia. E aí a gente pode pensar, puxa, mas por que a Bíblia relata que apenas essa mulher cananeia fez isso? E o restante do povo que estava naquela cidade, ali naquela região de Tiro e Sidom, todo mundo não fez nada? Será que você pode imaginar um povo que sempre se sentiu excluído, ou escravo, rejeitado, nunca sou bom o suficiente, e aquele povo escutava, ouvia dizer dos milagres que Jesus estava fazendo, as regiões que ele estava passando e tudo o que estava acontecendo. Havia um enorme alvoroço em toda a região, ao ponto, não apenas aqueles que estavam perto queriam conhecer, ouvir e saber, mas os que estavam de muita distância, de longe, também queriam se achegar até Jesus. Porque muitos ali acreditavam que sim, era o Messias. Alguns tinham dúvida, mas os milagres percorriam de tal forma, aonde todos podiam enxergar, realmente só pode ser o Messias, só pode ser o Salvador, só pode ser a promessa. E aí então a gente pode imaginar, aquele povo mesmo, ali na região de Tiro e Sidom, um pouco distante de Jerusalém, mas eles ouviam o que estava acontecendo em toda a região.
Eles sabiam que Jesus, o Salvador, o Messias, a promessa, estava ali. E não apenas ali, mas muitos milagres acontecendo através dele. E então a gente pode imaginar a expectativa, a ansiedade, o desejo daquele povo. Puxa, será que não teria uma brechinha para mim também? Será que não teria uma parte dessa bênção para mim? Não dá para fazer um puxadinho aqui para a gente ficar aqui também? Será que é só para o povo de Israel? Será que não cabe mais um? Será que não dá para abraçar mais um povo aqui? A gente promete ser bonzinho. Não sei se você já teve esse sentimento, já passou por isso, aquela sensação de, puxa, eu também gostaria de viver isso. Eu também gostaria de ter esse momento, de sentir assim, de ser completamente envolvido por algo maravilhoso, viver esse milagre, essa bênção. Mas aquele povo, devido a toda a sua história, sabendo que era rejeitado, talvez a grande maioria deles com a janela aberta, vendo Jesus passar e aquela multidão, talvez aquela expectativa, alguns até emocionados. Mas aqui o texto diz que uma mulher, ela não se conteve. Uma mulher cananeia saiu ao encontro. E aí eu posso imaginar, se fosse eu não iria sozinho. O normal, quando você quer, de repente, tentar alguma coisa nesse sentido, com uma ousadia, você convida um amigo mais próximo, vamos comigo? Ou aquele outro amigo, ou aqueles amigos, para você não se sentir sozinho. E talvez ela pode ter feito isso, a Bíblia não relata. A Bíblia só relata que ela chegou lá, sozinha, clamando ao Senhor. Talvez ela foi chamar um ou outro, e aí vamos. É oportunidade de a gente mudar de vida. É a oportunidade de avançarmos na vida. Mas alguns talvez, não, vamos ficar do jeito que está. A gente já está acostumado assim, eu sempre fui rejeitado, nunca deu certo para mim. Eu estou acostumado a ser o último, ou o penúltimo. Eu estou acostumado a viver dessa forma. Eu estou acostumado com a minha família do jeito que está, nas minhas situações e dificuldades. E a gente aceita, assume aquilo como, é assim e vai ser assim para o resto da minha vida. O interessante é que aquela mulher, ela não aceitou aquilo como verdade. E o que impulsionou muito ela foi enxergar a necessidade. E a necessidade diz que ali a sua filha estava endemoniada. A necessidade em fazer algo, se não por ela, então por alguém que precisava mais do que ela. Será que você está disposto em avançar, em fazer algo que vai te impulsionar a sair do seu cômodo, a sair do dia a dia, um esforço um pouco maior do que você está acostumado? Ou seja, superar os seus próprios limites, enfrentar as suas dificuldades, bater de frente. E então a gente pode imaginar, aquela mulher não viu obstáculos, não mediu esforços. Talvez ela ainda ouviu algumas pessoas, não vai valer a pena. Você apenas será humilhada. Por que você vai tentar de novo? Por que você vai se esforçar de novo? Para que orar por isso de novo? Talvez você já ouviu isso de algumas pessoas, próximas até, talvez até familiares, duvidando até mesmo da tua capacidade, ou talvez até mesmo o diabo soprando sobre a sua vida, sobre os seus ouvidos, sobre a sua mente, que você não é capaz, que você jamais vai conseguir comprar esse apartamento, ou conquistar essa casa, ou esse emprego, ou prosperar no seu trabalho. Aquele sentimento de complexo, de inferioridade, que não tem como, você não vai conseguir, você não merece. Não sei se você já enfrentou situações como essa, mas aquela mulher estava passando, provavelmente, por um turbilhão de emoções, algumas pessoas ali dizendo para ela não ir. Mas ela sim teve uma atitude diferente. As palavras de desânimo, o cenário, isso não impediu ela de avançar. E no dia a dia, muitas coisas que nos impedem
de avançar. É olhar o cenário atual, olhar as tentativas que já fizemos e talvez algumas frustradas. Olhar para um lado e para o outro e talvez se sentir um pouco sozinho, sem respaldo e sem esperança. E isso muitas vezes nos impede de avançar. Nos impede de acreditar, de persistir. O interessante é que aquela mulher, ela estava disposta a lutar, em persistir. Ou seja, renunciar ao seu próprio eu. Ah, mas se eu passar vergonha, eu não estou preocupada porque eu vou lutar. Ah, mas e se eu receber um não, pelo menos eu sei que eu tentei, que eu lutei. E se for necessário clamar e gritar mais alto, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu vou fazer. Quantas pessoas desistem e param pelo meio do caminho? Ah, eu já tentei, eu já não consegui, eu já sei que não vai dar certo. Ali quando ela começou a seguir Jesus, e talvez ali clamando alto, um pouco com receio, com certeza tinha aquelas pessoas fazendo cara feia. Aquelas pessoas com o objetivo de sai, shh, shh, tratando ela talvez como se fosse ninguém. E ali naquele momento onde ela podia estar passando bullying, olha lá gente, desde aquela época. Naquele momento ela não enxergou aquilo como algo que alimentasse o desistir. O vou me entregar, desisto, já era, não consigo. Mas ao contrário, tudo aquilo impulsionou ela a clamar mais e mais. A dificuldade não parou ela. Ela realmente ali matou o seu ego, independente do que as pessoas estavam falando, independente do que poderia sentir ali, humilhação, mas ao contrário, ela teve humildade, convicção e persistiu. E mesmo ela clamando, o texto diz, Jesus ali não respondeu palavra. E então é interessante, quando ela gritava e falava, vem ali no versículo 23, diz, Jesus não lhe respondeu palavra, ele ouviu, mas naquele momento ele não respondeu. Existe o momento certo da resposta do Senhor, e o momento certo não é o seu momento. Ele sabe a hora que você precisa ouvir, e o porquê. Teve um momento que ele ouviu e ali dialogou com ela, que edificou a todos que estavam ao redor. Não foi algo que abençoou apenas uma pessoa, e a sua filha e ela, mas abençoou a todos que estavam ao redor. Foi um testemunho maior do que a gente poderia imaginar. E aí a gente pode até imagina aquela mulher voltando para casa, vendo a filha sã, curada, restaurada. E aí você pode imaginar todos aqueles outros cananeus. Puxa, por que a gente não foi com ela? Por que a gente não tentou também? A gente não tinha nada a perder. Permanecer do jeito que está, é permanecer. O tentar algo novo, a única chance que eu teria é de acertar, ou permanecer onde eu estava. Quantas pessoas não lutam, não se esforçam, e permanecem numa posição cômoda, e por isso não avançam, não têm a disposição em lutar, em fazer algo diferente. Eu fico imaginando talvez, através do testemunho daquela mulher, alguns cananeus, provavelmente ouvindo aquele testemunho, se motivaram, se alegraram, choraram, se quebrantaram, viram o tamanho milagre, imaginaram a sua necessidade pessoal, e talvez alguns saíram correndo e também foram atrás de Jesus. Impulsionados através do testemunho daquela mulher. E o texto diz que naquele momento então, Jesus não deu ali ouvidos no versículo 23. Mas diz que, aproximando-se dele, os discípulos lhe rogaram, Senhor, despede ela, pois vem gritando aí atrás de nós. Os discípulos ainda já estavam, não aguento mais essa mulher, gritando.
E é tão triste a gente ver esse tipo de sensibilidade. É tão bom quando a gente vê as pessoas se preocupando com outras, independente se fazem parte do mesmo povo ou não. E eu acredito que o Senhor Jesus esperava isso dos discípulos, se compadecer pelo próximo. E mesmo ela gritando, ela tinha suas necessidades, ali o seu desespero, chamando a atenção mais do que outros, porque outros também ali tinham as suas necessidades. Eles ali não foram tocados pela verdade daquela mulher, pela situação daquela mulher, simplesmente despede ela não para de gritar no nosso ouvido. E aí a gente pode enxergar a diferença de um cananeu e de um cananeu. A diferença daquele que realmente toma atitude e aquele que toma atitude. Pessoas e pessoas. Aquele que tem fé e aquele que não tem fé. Aquele que tem ação e aquele que não tem ação. E além disso, a gente pode ir um pouquinho mais a fundo e enxergar que ela não estava ali buscando apenas um curandeiro, uma pessoa que fosse hábil para expulsar demônio, não, para que a filha dela fosse liberta. O texto diz que ela chama Senhor, Filho de Davi. Ela conhecia as Escrituras, ela conhecia a promessa, ela conhecia a verdade que já havia sido dito lá atrás, que um dia, o filho de Davi, da linhagem de Davi, nasceria Jesus, o Messias, o Salvador. Ali quando ela fala filho de Davi, ela está clamando ao Salvador. E não apenas a Jesus, ela podia ali no caminho apenas gritar o nome de Jesus, como um curandeiro, como alguém que faz milagres, mas ela foi atrás de um Salvador, reconhecendo Ele como Senhor, como a promessa se cumprindo naquele momento, naquele dia. E então quero pensar com você, será que você teria atitudes como essa mulher, naquele momento? Ou será que você permaneceria acomodado? Vamos permanecer do jeito que está? Qual tem sido a sua postura no dia a dia? Quem é você? O que te impede de avançar? É olhar as frustrações do passado? As decepções, o medo, aquilo que não deu certo? É enxergar o teu passado como algo simplesmente triste? Ou talvez algo que te trouxe aprendizado em não repetir os mesmos erros? Ou mesmo se você acertou tudo, graças a Deus, glória a Deus por isso, você continua usando o seu passado como algo para agregar o seu amanhã, o seu futuro? E o mais interessante, quando a gente lê em diversos textos da Bíblia, a gente vê que não eram todas as pessoas que alcançavam aquilo que buscavam. Mesmo aqueles que faziam parte do povo de Israel, os filhos. Até mesmo se a gente voltar aqui, um pouquinho no capítulo 13, você vai ver lá no versículo 58, diz assim: e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Perante o próprio povo, muitas vezes ali nem todos os milagres aconteceram. Porque o povo não acreditava, não cria, mesmo vivendo com Cristo, mesmo estando na igreja, aos cultos das sextas-feiras. Alguns faltava fé. Ou seja, uns se confortam em apenas estar no meio do povo. Outros querem mais, desejam avançá-lo. Eu quero tocar, eu quero me relacionar, eu quero clamar, eu quero receber dele, eu quero viver mais. E aí a gente pode entender aquele que se contenta com pouco ou com muito. E aí a gente pode fazer uma comparação com o que ele diz na sequência. O Senhor ali, ele fala que ele foi enviado para os seus, o povo de Israel. Mas a revelação, ela foi a cada dia se fortalecendo, inclusive aqui é um dos momentos, e através de Paulo, deixa muito claro que o Senhor não veio apenas para o povo de Israel, mas para todo aquele que nele crê.
E é interessante que aqui já começa, por exemplo, parte dessa revelação, aonde no diálogo que ele fala, eu vim as ovelhas perdidas de Israel. E aí você pode ler no versículo 25, quando a mulher chega perto dele, porque assim permitem ela chegar perto. E ela ali, a primeira coisa que ela faz, ela o adora. E então ela diz: Senhor, socorre-me. E aí ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Será que você é aquele que se conforta com as migalhas? Aqui nesse caso, de uma forma sobrenatural, o milagre acontece sobre a vida dela. Mas aquela migalha ali para ela, não era uma migalha como a minha, talvez, ou como a sua. Ali era o melhor que ela estava alcançando, que era a cura para sua filha. Ali, tendo um contato com o Senhor e Salvador, com o filho de Davi. E talvez se a gente fosse comparar com as migalhas mesmo, seriam aqueles que ficaram lá na janela só vendo tudo, testemunhando. Ah, vamos ficar assim mesmo. Ah, eu já desisti mesmo. Será que você é aquele que se contenta em diversas áreas da sua vida, já está confortado, conformado? Ou será que você deseja mais, mais e mais e avançar, e nada pode te impedir em avançar? Quem é você? Aquela mulher, ela não se contentou com o pouco que ela foi buscar o muito. E aquele muito para o povo de Israel seria como se fosse migalhas. E ali o Senhor deixa claro o tamanho da fé daquela mulher. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo conforme tu desejas. Eu imagino a alegria que aquela mulher voltou para casa, e principalmente quando ela viu e testemunhou a libertação da sua filha. E então quero pensar um pouquinho com você em cima disso, meu querido. O quanto você tem se empenhado em buscar o melhor, e nada te parar. Às vezes é o emprego, é o desemprego, é a falta dele, é a área emocional, familiar, profissional, ou qualquer outra área que às vezes mexe de uma forma grande com as nossas emoções e nos impedem avançar em determinadas áreas. Quais são as áreas que você tem ficado um pouco estagnado e você sabe delas? E o porquê você está estagnado? E o que você vai fazer para sair dessa estagnação? Já pensou? Já avaliou? O que você está esperando para avançar? Para mudar? Para aplicar o coração? Para verdadeiramente permitir se encher de fé e se impulsionar. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher clamou. Será que você tem clamado? Clamar vai além de orar. Orar é um relacionamento, é uma conversa, é algo diário. Clamar é algo que você permite vir de dentro das suas entranhas, aonde você bota a sua vida naquilo que você está profetizando e clamando e dizendo. Você põe intensidade, verdade, e você profetiza com toda a sua força, a sua crença. Não é apenas uma conversa. Aquela mulher foi intensa e clamou: Senhor, socorre-me. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você clama e busca um direcionamento de Deus, sabe o que pode acontecer? Só uma coisa: o Senhor responder. Porque aquele que bate, a porta abre. Aquele que busca, acha. E se você em alguma área se sente um pouco estagnado, eu quero te convidar a lutar, a se levantar, a entender que as dificuldades e derrotas do passado nos trazem experiência para vencer o nosso futuro e não repetir os mesmos erros. Ou seja, pensa em qual área for. Se for no trabalho, busque especialização, se dedique,
faça cursos, busque conhecimento, supere as suas limitações, dificuldades, aprenda coisas novas, até para você ter mais conteúdo para contribuir. Se for familiar, dê amor, lute pela união, converse, compartilhe, busque um relacionamento mais próximo. Dê sem esperar algo em troca. Cuide, dê atenção, lute. Independente, se todos pensam como você ou não, faça o seu melhor. Seja o melhor exemplo. Influencie pessoas, seja exemplo para os seus filhos, se você assim os tem. Influencie as pessoas que estão ao seu redor. Se for no ministério, meu querido, se dedique, dê fruto. Tenha atitude, ação. Se envolva com a célula, se envolva com a obra, com as coisas de Deus, com a presença de Deus. Busque intimidade com Deus, ouvir a Deus e permitir Ele fluir em você. Enfim, qualquer área que seja, saia da zona de conforto. Saiba que Jesus já conquistou o melhor por mim e por você. Não se contente com o plano D, ou com o plano E, ou com o plano H. Busque o plano A. Busque o plano perfeito de Deus. Não fique esperando alguém estar junto com você, como aquela mulher poderia ter esperado. Será que alguém vai comigo até Jesus? Ninguém vai, então acho que eu não vou. Não fique esperando alguém para que você seja impulsionado. Lute, enfrente, encare, aplique o coração. Como o Senhor disse para Josué lá atrás, não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Medita na minha lei dia e noite. Não temas, não pasmes, não te espantes, sou contigo. Diz o Senhor. O que te impede? Pastor, é que... Não. O que te impede se você tem o Senhor com você? O que te impede de avançar se Ele está ao seu lado? Se Ele é o seu Deus? É tempo de sairmos numa posição cômoda, mudarmos o nosso hábito e buscarmos o melhor que Ele tem para nós. Amém. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos onde você está. Pai, nós te louvamos por todas as coisas. Como é bom, Senhor, reconhecer as nossas limitações. Obrigado, Senhor, durante todas essas semanas o Senhor ministrou em nosso coração, através dessa série de mensagens Quem Sou Eu, nos trazendo o entendimento, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser mudado. E chegando a essa conclusão hoje, fica muito claro, não há nada que pode nos impedir em avançar. O único que pode impedir somos nós mesmos, com as nossas teimosias, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com o nosso ego, com as nossas raivas, com tudo aquilo que nos oprime dentro de nós, que nos leva a permitir que a carnalidade se manifeste. Mas, Senhor, que cada um dos meus irmãos, a começar de mim, que o nosso coração seja humilde, disposto a aprender, disposto a recomeçar, disposto a renunciar, disposto a caminhar mais uma milha, e que o fruto do Espírito transborde em nós e através de nós, a mansidão, o domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, paciência. Pai, que tudo flua em nós e através de nós, Senhor. Pai, eu te peço no nome de Jesus, ajuda-nos a enxergar quais são as áreas que temos deixado de lado, que não temos valorizado. Talvez alguns aqui esqueceram o ministério, abandonaram sonhos. Alguns abandonaram sonhos emocionais, familiares. Outros talvez espirituais, ou financeiros, ou profissionais. E Pai, nos traz um novo ânimo e nos ajuda a enxergar. Precisamos a cada dia ter uma atitude como desta mulher, que buscou o melhor, que não se contentou com qualquer coisa, mas buscou o melhor, que venhamos fazer a diferença. Se algumas pessoas ao nosso redor se empenham tanto, e muitos sem ter uma base no Senhor, sem ter uma fé no Senhor, lutando com a sua própria força,
sabendo que são limitados e a qualquer momento podem sim sentir uma fraqueza. Pai, quanto mais nós, que além da nossa limitação humana, nós nos enchemos do Teu Espírito e somos fortalecidos por Ti todos os dias, aonde Suas misericórdias se renovam a cada manhã, e podemos desfrutar do Teu direcionamento, da Tua paz, que excede todo entendimento, em meio a qualquer dificuldade. Nos ajuda a fazer a diferença, que possamos enxergar em nós aquilo que precisa ser mudado, e batalhar para isso mudar, e perseverar, e persistir, e avançar, e alcançar, Senhor. Eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui conectado conosco, sobre cada família representada, que cada um verdadeiramente desfrute o melhor de Deus, o plano perfeito do Senhor, lute pelos seus sonhos, independente do que possa acontecer, que venhamos fazer a nossa parte, independente dos resultados, nos alegrar e depositar todos os resultados nas Tuas mãos, Senhor. Independente se tudo deu certo, ou se não aconteceu como gostaríamos, queremos simplesmente fazer a nossa parte, e colocar todas as coisas diante do Senhor, debaixo dos Teus pés, conforme a Tua plena e perfeita vontade. Nos ajuda, Senhor, a quando passarmos por dificuldades, por situações difíceis, a não enxergar isso como um fim, mas como um meio de crescermos mais, de avançarmos mais, de conseguirmos conquistar algo ainda maior, com uma persistência maior ainda. Porque amanhã, se ondas vierem, já estaremos preparados, porque já vencemos lá atrás. Nos ajuda a evoluir, a avançar e a glorificar ao Senhor em todos os momentos e em todas as circunstâncias, Pai. Nós Te glorificamos por todas as coisas e Te pedimos, glorifica o Teu nome, sê conosco, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus pela sua vida. Tenha um final de semana abençoado. Não se esqueça, dia 7 agora, oficialmente, o UP comemora 7 anos e você faz parte de tudo isso. Por isso, parabéns para você, Deus te abençoe. Um tempo de comemorar e de festejar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso meio. Hoje a gente finaliza essa série, semana que vem tem mais, começa coisas novas, por isso continue ligado conosco, e se você lembra de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse link com essa pessoa, e eu tenho certeza que ela também poderá ser abençoada. Deus te abençoe, fique na paz, um final de semana abençoado. Tchau. São